Deu? Olá, eu me chamo Tatiana Maffini e sou presidente da ONG Amada Helena, que foi fundada em 2012, depois que eu perdi minha primeira filha, Helena. Então eu vou contar um pouquinho para vocês de onde surgiu tudo isso e o que a gente faz. Eu e meu marido estávamos juntos há 15 anos e eu demorei um ano para engravidar da Helena. E deixa eu pensar. Eu não sei por que eu fico nervosa pra contar a história da Helena. Vou pegar meu chimarrão. Tá. Em 2012 eu perdi minha primeira filha, Helena, e a partir daí começamos uma campanha por mais leitos de UTI neonatal, que foi o motivo que a gente perdeu ela. Ela esperou 12 horas por um leito de UTI que nunca chegou. Então, durante um ano, a gente visitou várias feiras, criamos um abaixo-assinado pedindo mais leitos de UTI neonatal. E nesse período, criamos um blog e eu fui escrevendo lá tudo que eu senti. Sobre revolta, culpa, dor, que eu não encontrei um local na sociedade que eu pudesse me expressar, né? Muitas mães foram entrando em contato comigo, pedindo apoio, se identificando com tudo que eu sentia. Então, eu fui encontrando uma necessidade de buscar apoiar elas de alguma forma. E foi nascendo esse trabalho que hoje a gente realiza, que digamos que é 90% do trabalho da ONG, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Que eu não vou apresentar ele numa ordem cronológica, tá? E vou apresentar também um pouco do trabalho, não todo, porque esse canal ele não vai tratar somente do nosso trabalho, ele vai trazer muito mais material para vocês do que sobre o nosso trabalho. A cartilha de orientação ao luto materno, que é um dos nossos maiores orgulhos, que ela já foi distribuída a mais de 3.000 unidades, tá? Pro Brasil inteiro. A maioria de vocês acredito que já conheça. Que ela traz orientações básicas a respeito do luto, que ela não substitui um tratamento jamais, só que ela dá um norte, né? Que ela nasceu do Dia das Mães de Anjo, que a gente realizou em 2015, o primeiro Dia das Mães de Anjo, que eu lembro nitidamente que a gente estava escutando a doutora Adriana Tomás, que quando ela estava falando, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre luto. E ela estava falando sobre a perda de memória, por exemplo. Que até então as pessoas pensam assim, o luto é chorar, né? Chorar, ela está de luto, ela está chorando. E não é, o luto é um processo muito longo e de reestruturação, de adaptação a uma realidade muito difícil. Então, quando ela comentou de muitas coisas que acontecem nesse processo, pra mim, eu sempre falo que foi como tirar a areia dos olhos. E quando eu escutava a doutora falar, aquilo me fazia muito sentido. E pra mim, eu pensava, mais gente tem que saber disso. Mas será que é só pra mim que faz sentido? E as outras mães olhavam e faziam assim com a cabeça. Então não era só pra mim que fazia sentido, pra elas também fazia. Nesse momento eu chamei a minha irmã e falei, Flávia, mais gente precisa saber disso. E ela falou, então vamos criar uma cartilha? E aí que nasceu esta cartilha. A primeira foi a azul, quem nos acompanha há mais tempo já sabe. Trouxe um pouquinho mais do teórico, do que é o luto, porque que as pessoas não falam sobre morte, né? Traz coisas do dia a dia, né? Como fica o casamento, fica bem... Já é complicado, né? Fica mais complicado. O luto e as crianças, o luto e os homens, o luto não reconhecido, e traz uma série de coisas bem práticas. Vocês podem sempre entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Abaixo desse vídeo aqui vai ter um link do WhatsApp, que vocês podem pedir essa cartilha aqui. Porque a gente percebeu que em sociedade não se fala sobre o luto, né? Então a gente imaginou em trazer imagens, porque elas falam mais que 1000 palavras, né? É isso que diz. Então a gente criou duas exposições com temas diferentes. Essa é para quem não viveu, perceber como é difícil a nossa realidade, porque é recorrente o relato de mães que falam sobre julgamentos, né?
Ah, ela tá chorando, faz 5 anos que ela perdeu, ainda chora. Ele ainda chora. Precisamos mudar isso. E daí ó, a gente fotografou aqui, ela foi realizada em 2015, ela visita vários locais. É uma exposição de fotografias de 50 por 75 para abordar o tema. E essas são as cores do meu viver, que é para nós mesmos percebermos que existem muitas cores que ainda merecem ser vistas após a perda de um filho. E isso eu tô falando, gente, não é num primeiro momento, tá? E não é também num tempo cronológico. Cada um tem um tempo diferente. E daí a gente trouxe vários motivos, que cada um encontra uma forma também, tá? Que não é somente num novo filho, pode ser no marido, na fé, nos pais, no trabalho, nos filhos antes da perda, no animal de estimação, em outras coisas que eu não posso contar tudo, senão perde a graça, né? E temos uma série de outros projetos, temos reuniões de grupo, enfim, que eu vou ir contando ao longo dos vídeos, eu vou contando alguns projetos que estão surgindo, outros que estão em execução, que como eu falei, a gente começou esse trabalho lá em 2012. Vou contar um pouquinho do canal, do que vai ter nesse canal, para vocês poderem acompanhar. E por que ele se chama Super Ação? Que eu quero deixar bem claro que não é superação, que eu também odeio esta palavra, usada da forma que ela é usada em relação à perda de um filho. Isso eu quero deixar claro, que a perda de um filho não é um obstáculo a ser superado. Então a gente usa esse termo superação, que vem dessa postagem da Germana Barros, lá do Piauí, que também é uma mãe que fundou um movimento que se chama AMA, Mães de Anjo. E ela fez essa postagem que a Dani Rezes, aqui de Caxias, encontrou. E ela que sugeriu da gente fundar esse canal para trazer informações para vocês nesse formato que a gente vai trazer. Porque, infelizmente, a gente sabe que solução não existe, né? Após a perda, mas que tem muita coisa que pode nos ajudar. Então é isso que a gente vai fazer aqui, vai tentar, de alguma forma, ajudar. Que é isso que a gente tenta fazer após a perda, né? Então esperamos vocês aqui, a gente quer escutar o que vocês têm a dizer. Então sempre vai ter um canal aberto entre vocês e nós, vai ter o link aqui, como eu falei, do WhatsApp. E também eu espero que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber sempre as novidades que vai ter por aqui. Um beijão e até a próxima!